Essa pesquisa do Datafolha, do Lula ter apenas 24% de aprovação e 41% de rejeição, ela tomou conta do debate político ontem e hoje. Com certeza o PT, a esquerda, está em momento de desespero agora, pior final de semana da vida deles. Nesse momento devem estar lá fazendo reuniões para saber de onde que eles vão roubar dinheiro, desviar para poder fazer mais propaganda, né? E censurar a internet para ver se eles têm alguma chance em 2026. Mas como essa pesquisa foi muito bombástica, teve uma outra pesquisa que saiu no dia seguinte que não teve a devida atenção. Que, na minha opinião, é tão prejudicial para o PT ou até mais do que o Datafolha. Uma coisa é o Lula ter 41% de rejeição. Beleza, é uma rejeição altíssima, talvez seja uma rejeição recorde de um presidente no mandato depois da Dilma. Mas tem uma outra pesquisa que talvez é pior ainda. 2/3 da população brasileira nem sequer quer que o Lula seja candidato. Preste atenção. Apenas 1/3 do Brasil acha que o Lula deveria ser candidato em 2026. Então, meu amigo, isso é pior que rejeição. Rejeição é não vou votar. Isso aqui é, pelo amor de Deus, nem tente ser candidato. E saiu em uma pesquisa da IPEC, que foi pouco falada, né? 62% acha que Lula não deveria tentar reeleição, diz IPEC. IPEC, outra empresa, outra pesquisa aí, que adora puxar um pano pro Lula, né? Era 58% em novembro de 2024 e agora já é em 62%. Dá uma olhada aqui, ó. A matéria está melhor aqui, assim, para você ver, era 58, foi para 62 os que acham que Lula não deveria ser candidato e caiu de 39 para 35 os que acham que ele deveria. Ou seja, Lula tem apenas 1/3 do apoio brasileiro para ser candidato. E aí, quais são os motivos principais que o Lula não deveria se candidatar? Isso aqui era uma pergunta aberta, não era múltipla opção, a pessoa podia responder o que ela quisesse, tá? Sabe qual foi a resposta mais dita por mais de 1/3 da população? Cara, isso aqui é degradante demais, é vergonhoso. Aqui a maioria da população dizia essa aqui, ó. Ele não está fazendo um bom trabalho. Na sequência, porque é corrupto, ladrão ou desonesto. Só aqui tem 56% das pessoas dizendo que ele não deveria se candidatar, mais da metade é por não fazer um bom trabalho e por ser corrupto. E aí vem os outros, né? Pela idade avançada, depois já teve sua chance, não dá para confiar nele, né? Não gostar dele, porque precisa de renovação, porque não é um bom presidente. Isso aqui é a mesma coisa de não faz um bom trabalho, tá? Mas é uma resposta diferente, né? Não é um bom presidente. Aumentou os impostos, também péssima atuação, ou seja, não cumpre o que promete, é mentiroso. Eu vou te falar, o PT sabe, pelo menos se tem uma parte dentro do PT que ainda consegue pensar por conta própria, eles sabem que não tem como Lula ser candidato novamente, porque o Lula está afundando o PT. Lula está afundando o PT. Se houver uma parcela ali dentro do PT que pensa, eles vão entender que o que se deve fazer agora, sinceramente, por estratégia de sobrevivência, é deixar que o Lula sofra o impeachment, para que eles tenham pelo menos algo para se agarrar, que é a narrativa do golpe e que foram injustiçados, para daqui 5, 6, 7, 10 anos tentarem voltar novamente. O Lula está destruindo o PT, a sua história e junto com isso tudo o nosso país. Mas é aquele machucado que você tem que arrancar a casca, vai doer, mas é necessário para cicatrizar. Lula está destruindo o PT. A única coisa que o PT tinha, assim, a boia de sobrevivência que eles se agarravam com todas as forças, era aquela questão, com o Lula tudo era melhor. Era isso. Na época do Lula as coisas eram melhor. Era essa memória afetiva que as pessoas tinham com a época do Lula era melhor, era a boia era o colete salva-vidas. Tá? O barco do PT já tinha afundado, esse era o colete salva-vida deles. Com o Lula do jeito que está indo, não vai ser só o Lula que não vai conseguir se reeleger, tá? Um Lula na presidência, eles vão fazer muito menos deputados federais, muito menos deputados estaduais e muito menos senadores, que é o foco que a gente tem que ter agora. Então não é só a presidência que eles vão perder estadual, federal, senadores, vai ser assim, o fim do PT. 2026, graças ao Lula. E vamos agradecer ao Sidônio também, que está fazendo um excelente trabalho ali como secretário de comunicação. Graças ao Lula e ao PT, 2026 vai ser o fim. Que nem o PSDB teve seu fim, depois teve que se juntar.
o PT vai ter o seu fim também. E é ladeira abaixo. É mais 2 eleições, acaba com o PT, não sobra mais nada, ele vai acabar sendo obrigado a se juntar com algum outro partido. Aí você vai ver lá o PT, PSOL, PCdoB se juntando tudo e formando algum outro partido com outro nome, porque só assim que esse pessoal vai conseguir sobreviver. E, mais uma vez, nós temos que ser gratos ao Lula. E o Lula veio para acabar com o PT. É essa a leitura que eu faço hoje. Lula foi colocado na cadeira pelo STF para botar o prego final no PT. De certa forma, Eu fico pensando, cara, os ministros do STF, se eles fazem reuniões de vez em quando, né, periodicamente, para poder falar sobre o resultado das estratégias deles, se eles olham pro outro e falam assim, cara, que merda que a gente fez, hein? Cara, a gente coloca, briga com Deus e o mundo, podemos ser denunciados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nossa aprovação está mais baixa, 12%. Tudo isso para colocar o cara na presidência, para tirar o Bozo, e o cara vai e faz essa lambança toda. Se tem um povo que deve estar revoltado com o Lula, é o pessoal do STF. Eles se arriscaram escancaradamente, destruíram os direitos fundamentais, desrespeitaram a Constituição, perseguiram a oposição para colocar o Lula na presidência. E aí o que o Lula faz? Faz essa lambança miserável que agora, assim, acabou com o PT, acabou com a esquerda, deixou o STF passando vergonha. Foi um pensamento paralelo aqui. Um abraço.